Boa noite, irmãos de caminhada, seguidores de Dulce. Hoje, para nossa reflexão, eu trouxe o tema o bem e o mal. Me baseei mais no Livro dos Espíritos, onde tem lá Kardec, as revelações do Espírito da Verdade e de tantos outros. Mas, falando sobre o mal, o que é o mal? É a ausência do bem. O mal decorre, portanto, do estado de imperfeição do homem. A alma foi criada simples e ignorante, sujeita à lei do progresso. E Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele quis que o nosso progresso fosse resultado do nosso trabalho e que, portanto, também das nossas escolhas entre o bem e o mal. Os males, tanto físicos quanto os morais, eles são basicamente de duas categorias. Os que independem da vontade da gente, da nossa vida. Então são os flagelos naturais, aqueles que nos parecem injustos, são aquelas situações que nos vêm de repente, mas que a princípio, eu não tive a minha atitude direta que fez com que aquela situação ruim acontecesse para minha vida. Aí entramos também na situação de muitas vezes nos considerarmos e sermos inclusive bons com algumas pessoas e elas nos tratarem muito mal, acabarem fazendo-nos muito mal. E aí, lá no Livro dos Espíritos e também no Evangelho, ali diz o seguinte: a dor é o aguilhão que nos impele para frente. É o nosso progresso. A gente já sabe disso. Já falamos sobre dor e sofrimento. E a gente sabe que toda dor, todo sofrimento que venha do mal ou não, ele se configura como sendo mal pra gente naquele momento. Mas é ele que nos espeta, Vamos entender, vamos reflexionar, vamos aprender, vamos melhorar. Essa é a proposta daquele mal que, em teoria, não fomos nós que provocamos. E há também os males que a gente provoca, através dos vícios, do orgulho, do egoísmo, da ambição e de todos os excessos que a gente acaba fazendo por conta das nossas mazelas. Então, é a famosa ação e reação. Nós temos uma ação energética, de atitude, de postura, de pensamento, de sentimento, e por conta disso o mal nos chega. De novo, o convite é: vamos refletir aonde estamos caminhando, de que forma estamos caminhando e o que podemos mudar em nós mesmos para que essa caminhada se torne mais ligada ao bem. Lá no nosso estudo lá do Livro dos Espíritos, temos várias perguntas a respeito desse assunto. Uma delas, lá na 511, a pergunta é: além do espírito protetor, nós temos também um mau espírito ligado a nós, a cada indivíduo, com o objetivo de nos impedir dessa caminhada melhor? Aí lá a resposta diz o seguinte: ligado não é bem o termo. É verdade que tem maus espíritos, que eles circundam e que quando encontram a ocasião, se afinizam conosco. Quando um deles se liga a um indivíduo, faz por si mesmo, porque ele espera ser ouvido. Então haverá uma luta entre o bem e o mal naquele momento.
E essa situação lembra muito uma historinha que eu acho que todos até já conhecem, sobre um índio norte-americano, né, já ancião, que ele descreveu seus conflitos internos exatamente sobre isso que falamos agora. As influências que nós temos daquele anjinho bom e daquele espírito que ainda está em estado de ignorância e que nos quer intuir para o outro lado. E esse velho ancião dizia o seguinte: dentro de mim há 2 lobos. Um deles é cruel e mau, e o outro é muito bom. E os 2 estão sempre brigando. É bem a figura, né, do que a gente acabou de falar. Quando lhe perguntaram: e aí, quem é que ganha a briga? O ancião parou, refletiu e respondeu: aquele que eu alimento mais frequentemente. Essa é a nossa reflexão. Qual estou alimentando? Quais os pensamentos que eu tenho que alimentam a conexão com esses irmãos menos instruídos? Então é justamente neste momento em que a gente precisa alimentar o bem, com intenção de coisa boa, com atitudes melhores, atitudes de afeto, de compreensão ao outro, de não julgamento, de perdão. Essas são as leis divinas de Deus, que basicamente é a lei do amor. Na condição de espíritos em evolução, é bem comum nos debatermos com tendências negativas que ainda se manifestam na nossa intimidade. E é justamente aí que a gente precisa alterar o rumo, o curso dos nossos pensamentos, das nossas vontades, das nossas ideias. Tudo começa pelo pensar, que na verdade interpretamos o nosso sentir. E a partir daí, tudo isso cria uma atitude aqui fora. E dela, evidentemente, vem a reação. E como podemos distinguir o bem do mal? Exatamente como a gente conversou no início. Tudo que vem de Deus e está de acordo com a lei de Deus é do bem. E o mal é tudo que dela se afasta. Isso está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 630. E como já dissemos, como os espíritos foram criados puros, simples e ignorantes, Deus deixa livre o caminho para a escolha. Será suficiente apenas não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Isso é uma pergunta lá no Livro dos Espíritos, 642. Basta então a gente não fazer o mal. A gente não faz o mal e está dentro da lei de Deus? É agradável? É o suficiente? Lá está escrito que não. É preciso fazer o bem no limite das nossas próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que não foi feito. Há pessoas que não tenham a possibilidade de fazer o bem? Não. Todos, de alguma maneira, podem fazer o bem. Somente o egoísta não encontra jamais a ocasião de praticá-lo. Então, irmãos, neste momento só nos resta pedir que o nosso discernimento, guardado em nossa consciência crística, dentro daquela centelha divina, que Ele nos leve sempre no caminho do bem, que saibamos identificar o mal em todas as formas que ele se apresentar, e assim que possamos trilhar com eficiência
o caminho extenso da nossa evolução moral. Que assim seja. Paz e bem para todos.